Oi, sou a Gabi Xavier e não tem jeito, os últimos capítulos de Shingeki estão trazendo muitas situações bombásticas, polêmicas, opiniões divididas, muitas dúvidas, teorias. A gente precisa fazer análises mais minuciosas, para além da análise geral que eu faço logo após o lançamento do capítulo. Portanto, sim, esse é um vídeo de análise do mangá do futuro, com muitos spoilers. Muitos spoilers até o capítulo 125. Se você não quer assistir, calma, deixa o like. Depois você sai para ficar seguro. E se você não leu o mangá, mas por algum motivo tem curiosidade de ouvir spoilers, eu sei que você tem, seja muito bem-vindo, fique no vídeo, aproveita e deixa o like também. E vamos levantar a mão pro céu porque a gente tem o quê? Patrocínio nesse vídeo. O vídeo é patrocinado pela Crunchyroll, serviço oficial de stream de animes, ou seja, um lugar para você assistir oficialmente os seus animes favoritos, no celular, no tablet, no computador, no notebook, no videogame. E lá na Crunchyroll você tem, por exemplo, no catálogo, animes como Shingeki no Kyojin, a temporada inteira, aliás, todas as temporadas desde o início, todos os episódios. E para quem não sabe, no link aqui embaixo, você acessa esses episódios até mesmo de graça. Muitos não sabem, mas apesar de ser um serviço oficial e ter a opção de acesso premium, você ainda pode ter quase todo o catálogo da Crunch disponível para você gratuitamente. Mas dica, clicando no link aqui, você tem acesso premium por 14 dias de graça com um cadastro super simples, e aí você pode conferir o serviço, por exemplo, de simulcast. O que é isso? É um serviço de exibir animes da temporada atual logo após a exibição oficial no Japão. Muito rápido, a forma mais rápida possível de você não ficar atrasado e não ver spoilers do seu anime favorito. Além de ter no catálogo também títulos recentes como Kaguya-sama, The Promised Neverland, a temporada nova de Boku no Hero Academia também está sendo exibida lá na Crunch em simulcast. Olha só, muita gente não fala, mas eu leio mangás na Crunchyroll, o lugar em que eu acesso a tradução oficial do mangá para conferir, fazer vídeos como esse aqui, mais detalhados, sem nenhum problema de palavra que foi traduzida errada, é lá na Crunchyroll, que tem outros mangás para além de Shingeki que muitas pessoas não sabem. Isso com acesso premium, que se você acha que 14 dias é muito pouquinho, me segue no Instagram, que eu vou te ajudar com isso em breve, fica de olho nos stories. Enquanto isso, clica no link da Crunch, vai assistindo animes, animes nunca são demais. Na Crunch tem dorama também, caso vocês não saibam, hein? Aproveita tudo. Clica no link. Capítulo 125 de Shingeki no Kyojin, e muita coisa ainda está acontecendo. O estrondo finalmente foi ali colocado em prática, o Eren conseguiu fazer o seu plano, chegar, entrar em ação, mas a gente não teve um foco no Eren, para surpresa de muitas pessoas. E por quê? Porque agora a gente precisa analisar as consequências imediatas do que o Eren fez. E nós não estamos nem falando do mundo ainda. Se vocês não perceberam, nós estamos acompanhando os acontecimentos logo após o estrondo, eu diria minutos depois. Não são horas, não são muitos minutos, é logo depois do estrondo acontecer. Por exemplo, peguemos a Anne, ela acabou de sair no cristal no início do capítulo, ela acabou de encontrar a primeira pessoa que foi a Hit, ela acabou de começar ali a colocar seus pensamentos, planos e corpo em ordem, ainda muito fraca. Os titãs colossais são grandes, sim, eles são lentos para se locomover, como a gente já sabe do próprio colossal original, mas eles não são tão lentos assim. A questão é que eles acabaram de ser liberados, pisotearam muitas pessoas e também, outro exemplo, nós estamos vendo logo após essa nova tragédia deles por um acaso matarem eldianos de dentro da ilha. Uma consequência que fez o quê? Liberou opiniões diferentes dentro do universo do mangá e fora também, entre os leitores. Porque o Eren, que está lá na frente, liderando, conduzindo, admirando seus colossais, ele não está olhando para trás, para a ilha, para o que aconteceu lá dentro. Ele primeiramente fez isso em nome dos eldianos de lá, que estavam sofrendo ali com o discurso do mundo de serem destruídos, porque eles eram os demônios. Então ele tomou essa medida drástica, como muitos de vocês acreditam, porque era a única e melhor solução para salvar todos da ilha, mas muitos da ilha estão morrendo, pisoteados. E, de novo, eu falei que isso era provável de acontecer porque não era uma consequência tão difícil, era meio óbvio de se adivinhar que isso ia acontecer. Novamente, os titãs não iam na pontinha do pé andando, peraí, tem um eldiano aqui, bebê, desviei. Não, pisa na casa do bebê e mata o bebê esmagando, porque consequência. Para alguns se justifica, para outros não. E é justamente essas mortes,
essas destruições e essas discussões que precisam ser mostradas minutos após tudo acontecer. O foco não vai ser no Eren até a gente entender como as consequências estão acontecendo para além dele. Na ilha, a gente ainda precisa entender, por exemplo, onde está a Historia, com quem e por quê e o que ela está pensando disso tudo que está acontecendo, se ela sabia previamente dessa decisão do Eren, como tudo iria desenrolar. Nós recém descobrimos o que aconteceu com Levi e Randy, que tiveram um encontro inesperado com Magath e Pieck, que não tem nenhuma condição de fazer qualquer coisa quadrúpede com Magath naquele ponto, com o Eren. Não, muito menos Levi naquele jeito igual uma múmia. Não dá, nem a Randy, mas esse encontro deles certamente, no mínimo, vai trazer diálogos interessantes, talvez uma análise macro do que está acontecendo, porque os outros núcleos, os outros personagens estão muito focados nos seus dramas, no parente que eu perdi, no amigo que morreu, na mãe como Connie, que ele quer trazer de volta à vida, sacrificando um garoto que, por sua vez, Falco quer escapar, quer voltar para Gabi, para o irmão que ele ainda não sabe, que morreu durante a sua transformação de titãs. Então tem muitas pessoas focadas em dramas imediatos. Não dá tempo de pensar no Eren. Por mais que a fala do Armin para Mikasa seja dura, agressiva, porque ele está com muitos traumas e com muitos ali sentimentos de culpa dele mesmo ter deixado a situação chegar nesse ponto, por não concordar com o amigo ao mesmo tempo que não quer acreditar que o amigo mudou, tudo isso fez com que ele despejasse na Mikasa mais do que razão, objetividade, racionalidade. Foi bem passional, bem grosso, como ele nunca foi com a amiga, mas ele disse algo que é verdade. Não dá pra fazer nada com o Eren agora. Quem vai parar o Eren? No momento, ninguém. As pessoas precisam se reestruturar para pensar em parar o Eren. O mundo sim pode fazer alguma coisa com armamentos, com tecnologia, mas o mundo ainda não acreditou que isso aconteceu. Quem poderia ver e disse que veria lá de cima como espectadora seria Kiyomi, da nação Azumabito, mas cadê eles? Eles estão guardados nessa história, espero eu, que para serem utilizados pelo Isayama em algum momento específico chave, importante, senão ele não jogaria essa informação deles terem um combustível usando aquele minério que só tem em Paradis para uma arma, ou só combustível, eles farão alguma coisa? Se isso entrou na história, teve seu bom espaço em alguns capítulos, acredito que ainda vai aparecer. Mas ainda precisamos, como eu disse, resolver questões minuciosas, imediatas, conflitos mais pessoais antes de abrir para o mundo. Eu não sei se os colossais vão chegar a muitos lugares, se eles vão chegar só em Marley. Primeiro eles precisam caminhar na ilha, depois boiar, afundar, nadar, peixinho, não sei como eles vão fazer para chegar no continente. Mas até lá, muitas coisas ainda precisam acontecer, o que levanta muitas questões, né? Quando a gente analisou lá atrás até onde o mangá ia, inicialmente, e até pouco tempo, eu ainda acreditava que iria até o capítulo 130. Mas talvez, para tudo que está acontecendo ali, como ele está sendo tão minucioso, o Isayama, na hora de escrever e desenvolver as consequências, talvez a gente precise de mais tempo. Portanto, de mais um volume, portanto, de mais capítulos para além do 130. Mas, independente dessa conta, tem muito o que acontecer. O Reiner tá dormindo, ele acabou de começar a cochilar. Então você imagine que realmente é muito recente, tudo. Ele ainda precisa acordar para saber se vai viver ou não, a Anne ainda precisa se deslocar. Muito tem que acontecer para alguém parar o Eren. Nesse ponto, eu não acho que ninguém tem condições de pará-lo. Nem na conversa, no papinho, na amizade, no carinho na nuca, nem com armas. O mundo precisaria se articular, o mundo precisaria se equipar e se unir para eventualmente destruir não só o Eren, né? Todos os seus colossais também. Então teve uma pergunta que quem mais me marcou, assim, que fez muitas vezes, foi o Eric do Critical Hits, que é o site, tem também canal aqui no YouTube, é apoiador do meu canal, que é sobre time skip, ou seja, um pulo no tempo pra gente conseguir chegar, por exemplo, aqui eu pensando, os colossais finalmente em algum continente, para a gente visualizar na prática o começo das consequências do plano do Eren, porque agora a gente está vendo a consequência só dentro da ilha, dentro e com aqueles povos que teoricamente estão sendo protegidos por esse estrondo. As consequências no mundo precisam ainda vir. Então eu acho que nesse sentido,
Poderia sim acontecer, diferente do que eu pensava antes, um pequeno time skip, mas não um time skip de anos, de meses, não agora. Talvez depois, no final, para ver consequências e moral da história e como tudo aconteceu após, seja lá qual será o fim de tudo. Mas, nesse ponto, eu acredito que se tiver um pulo no tempo, um time skip, seria de dias, semanas, um período curto. Só para que a gente possa chegar finalmente nas consequências mundiais, nas consequências globais. Isso se o Isayama não resolver que os titãs nunca conseguirão sair muito da ilha e por algum motivo o mundo vai conseguir saber através da Kiyomi, ou sei lá, e atacarão os colossais antes que eles consigam produzir qualquer maior tragédia. Mas aí eu acho que seria bem anticlimático, porque concordando com o Eren ou não, as pessoas, inclusive eu, estão esperando destruição, estão esperando caos e consequências para essa escolha do Eren. Até porque mesmo eu não concordando, eu acho que é importante a gente visualizar o que vai acontecer. Como é importante a gente ver o que está acontecendo na ilha, também vai ser importante a gente ver esse desespero lá fora. Antes disso, eu repito de novo, pequenos conflitos dentro da ilha começaram a ser desenvolvidos e precisam terminar. O que vai acontecer com Levi? Ele vai continuar enfaixado, uma múmia, exposição igual no Egito? Ou ele vai abrir o olho, falar uma frase marcante e morrer? Ou ele vai se recuperar, usar muletas e conseguir fazer um ataque incrível que ninguém nunca viu, matando o bestial que está vivo ou não? O que aconteceu com o Zeke? O que aconteceu com a Historia? Mikasa é uma personagem que está muito flutuante entre núcleos. Eu não sei se imediatamente ela teria alguma ação eficaz. Para mim, eu acho que ela realmente vai ter um papel maior no grande fim. Aí sim, quando chegar o momento de interagir com o Eren. Veja só, o Eren agora não é o foco. O foco é o que ele fez. O foco é o que ele liberou. Se em algum momento houver uma batalha final com ele, contra ele, não vai ser agora. Não imediatamente. A gente precisa caminhar em micro instâncias, em micro ações, nesse pequeno momento logo após o estrondo, para depois, com time skip breve ou não, entender e visualizar as consequências maiores que aí sim terão o Eren lá no centro. E a gente não precisa nem se preocupar muito com isso, porque o Eren também não está preocupado. O Eren, eu acredito ingenuamente ou não, que o Eren no início ele tinha sim o objetivo de proteger amigos. Sempre, desde sempre com ódio, desde sempre com raiva dos inimigos, mudando os inimigos de acordo com o seu contexto ou com as revelações e verdades que ele ia descobrindo sobre o mundo. Tem análise do Eren de meia hora nesse canal, não vou me aprofundar aqui, mas para além do seu ódio, ele tinha sim um afeto pelos seus amigos e com certeza, naturalmente, gostaria de protegê-los, como a gente viu em flashbacks recentes do período de time skip que a gente não acompanhou em Parades. Mas a partir do instante que ele colocou o plano em ação mesmo, principalmente a partir do ponto em que ele viu que o mundo, ou parte do mundo, ou representação do que seria o mundo em um pequeno conselho, pensava sobre eles em Parades, ali eu acho que realmente ele ficou virado e vidrado só em ódio, só em vingança, só no seu plano, só em destruição. E isso é muito claro e visual, você concorde com o Eren ou não, você acha que ele tem que ficar com ódio ou não, quando a gente vê o seu rosto a partir da sua transformação atual. Nunca antes vimos o Eren com o rosto tão distorcido. E não é distorção da transformação titã, é distorção também e sobretudo por causa do seu sentimento de raiva, de indignação e de obstinação em matar, em destruir. Ele pode ter feito uma suposição de que seus amigos incríveis conseguiriam se virar com tudo que ia acontecer, com todos os titãs que seriam liberados, com todas as armas de inimigos que poderiam aparecer, mas a verdade é que ele jogou pro espaço, ele jogou pra sorte. Armin poderia sem querer ter sido, pisoteou, morreu. Mikasa estava andando, veio um titã, esmagou Mikasa. Podia ter acontecido, podia acontecer qualquer coisa. Ele não demonstrou até esse ponto qualquer sentimento, qualquer culpa, qualquer preocupação. O foco é lá, é o mundo, é o inimigo. Esses que estão na Ilha de Parades, ninguém tem força para ir contra esse Eren rodeado de colossais. Então não tem por que fazer esforços e virar a atenção para o Eren se você tem toda uma destruição acontecendo ali na ilha. Apesar de questionamentos que a gente possa ter em relação ao Armin, julgamentos que ele não fez muito corretamente nos últimos tempos, o que ele está tentando fazer a trancos e barrancos, no sufoco ou não, no desespero ou não, é ir atrás do Connie,
que também está vivendo a sua jornada de tentar recuperar a sua mãe, em detrimento de um garoto que ele mal conhece, que por seu lado ali o Falco também tem a sua jornada, os seus objetivos, e o Armin quer parar o Connie para não ter consequências de uma futura guerra titã, de um conflito envolvendo os titãs originais. Ele já está pensando em outra situação, já cogitando que o mundo vai ser destruído mesmo, que não tem jeito, vamos ter uma nova política, e dentro dessa nova política, o que é melhor a se fazer? Na opinião dele, não é deixar o Connie matar o garoto ali e dar para a mãe dele. Pode parecer bobagem, talvez o Armin poderia fazer outra coisa, mas certamente não ir contra o Eren agora. Seria inútil, seria completamente sem sucesso, sem consequência prática, porque o Eren é inatingível para eles nesse ponto, tanto psicologicamente quanto fisicamente. A facção Jaeger, por isso mesmo, vai ganhando corpo, porque o Floch ali, na figura do Floch, especialmente liderando essa galera, eles estão sem nenhum comando. O Eren não me parece ser do tipo que ficava dando muitos comandos, ele apenas usou essas pessoas deliberadamente para atingir o que ele desejava, assim como fez com seu irmão Zeke, que aliás está desaparecido, essa resposta tem que vir também, mas a partir do momento em que o Eren deu essa ação e essa posição para o Floch, utilizando ou não, sem a presença do Eren, o Floch se sentiu muito bem, se colocou no lugar de líder. Na ausência do seu magnânimo, incrível Eren Yeager, que ele odiava alguns anos antes, ele manda, ele faz o que ele quer. E eles vão se estruturando porque tem pessoas que o seguem, que acreditam no que ele fala, porque ao mesmo tempo acham que ele é o porta-voz do que grande Eren Yeager quer, e outras pessoas ficam nas sombras, ou morrem, ou se rebelam, ou fazem como o Chadds deu de conselho, fica quietinho, obedece, no momento certo você age. Não é o que eles fizeram, por exemplo, para tirar a família real do poder alguns anos antes? Eles se estruturaram, fizeram planos, pesquisaram e no momento certo, com a estratégia certa, se rebelaram. Os conflitos internos contra a facção Jaeger, ou civis, um contra o outro, aquele que liga de ter perdido a mãe esmagada e o outro que fala tanto faz, sua mãe ela foi um sacrifício, esses conflitos são importantes. Isso vai mostrar muito o clima que o mundo ficaria pós-destruição entre os sobreviventes. Muitos falam assim, mas é só o Eren pegar e apagar a memória de todo mundo. Você viu o quanto apagar a memória de todo mundo não funcionou na ilha durante todo o tempo do universo? Tempo vai, tempo vem, as pessoas começam a questionar, começam a ver que falta informação aqui e ali, começam a perceber que falta história da humanidade para antes dessa memória formatada que a pessoa coordenada colocou na cabeça deles, e o conflito eventualmente vem, como aconteceu, como teve a rebelião, sim, de todo um exército contra a família Reiss, ou o que representava a família Reiss. Isso pode acontecer de novo. E nesse sentido o que o Armin está fazendo é mais coerente, né? Ele está pensando exatamente em um ponto do depois. O que Shingeki trata o tempo todo, e que é inevitável a gente pensar, que é impossível ignorar, é que estamos lidando com os seres humanos. E os seres humanos, em determinado ponto, podem ser mais assustadores do que titãs irracionais. Titãs irracionais, se vocês não perceberam agora na história, são só ferramentas. Ferramentas de outros humanos que os controlam para fazer o que eles querem. Marley fazia isso nas suas guerras. Utilizava seres humanos eldianos para transformar em titãs que eram armas. Uma tática desprezível. Mas é isso que se tornou os titãs no momento da história. Não são mais aqueles seres amedrontadores, assustadores que mataram a mãe do Eren. Agora eles são ferramentas de algo muito maior. De uma ambição que vai além deles, que vai além do tamanho de um titã. É a ambição do humano, ou é a vingança do ser humano, ou é a guerra e o ciclo de ódio dos humanos. Mas sim, tendo um time skip curto ou não, para que os titãs finalmente comecem a destruição, porque se não tiver destruição as pessoas vão ficar frustradas, não é mesmo? Tem que ter um pouquinho de destruição pelo menos. Após isso, aí sim, a gente precisará ter aquele momento, aquele instante em que o Eren precisará ser enfrentado, confrontado. Porque ou alguém o confronta, ou ele vai destruir tudo e é isso aí. Shingeki vai terminar com a morte de todo mundo. Eldianos dentro e fora da ilha, mundo inteiro, bebês ou não. O que muitos apontam, inclusive, é que numa destruição total, no caso de ninguém conseguir parar o Eren, até o ecossistema do planeta seria modificado. Não sei muito de ciência para confirmar isso, mas problemático. Não acreditando, no meu caso, no completo apocalipse, alguém então enfrentaria o Eren ou tentaria o parar, mas não agora. De novo, muito precisa se desenvolver, muito precisa caminhar para a gente chegar no ponto em que finalmente haverá
um grande conflito final. É muito e é pouco, tá? Não tô dizendo que Shingeki tem que ficar mais 2 anos pra resolver tudo isso. Só que não dá pra agora a gente esperar que o Levi, muitas pessoas acham que ele vai se recuperar e cortar a nuca do Eren daqui a 2 capítulos. Não dá pra isso acontecer. Tenho vontade de fazer depois um vídeo separado só sobre a Anne, já que a gente descobriu e entendeu mais sobre ela, sobre seus objetivos, o que construiu, o que formou esta garota, que como titã ainda nova esmagou tantas pessoas, depois chorou por algumas delas. Então, em algum momento eu vou trazer uma desconstrução, quem sabe, de Anne Leonhardt. Tem outros assuntos pra gente comentar ainda de capítulo novo de Shingeki, mas se você acompanhou aqui no canal, nesse instante eu tô no Japão e eu não vou conseguir lançar outros derivados além deste vídeo nesse mês. Então, em breve, talvez com algum atraso, mas em breve, a gente comenta capítulo 126 e aí, a partir dele, mais detalhes, mais previsões, mais teorias. Por enquanto, ficamos na expectativa de saber mais sobre Historia, desenvolvimento ali do que vai acontecer com o Levi, se ele vai acordar, abrir o olho, falar uma frase bombástica no céu tem pão e morrer, ou se vai ter alguma coisa a mais, se vai ter alguma jogada ou fanservice, não sei, para ele voltar à ativa. Aguardemos. Eren, entretanto, na minha opinião, ficará no forninho por algum tempo pra gente caminhar os outros núcleos. Ragnar, Gabi, Connie, Falco, Armin, Historia, Jean, facção Jaeger crescendo, civis brigando entre si ou não, Hit, Anne, tem muita coisa pra acontecer. Mas me deixa a sua opinião. Vai ter time skip? Não vai? Alguém vai parar o Eren ou confrontá-lo agora? Quem conseguiria parar este grande titã, dinossauro ou Erensauro? Você sabe? Você tem um palpite? Me conta aí. Deixa o seu like, aproveita aí porque eu tô gravando isso às 4 da manhã e tem mais 4 vídeos pra eu gravar nesse momento. Deixa o like, se inscreve no canal pra você acompanhar todos os próximos vídeos e eu espero que a gente se veja em todos eles. Tchau, tchau!